Olá, gente! Eu me chamo Bruna Florri, sou atriz, professora de teatro e produtora cultural na cidade de Triunfo, Pernambuco. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma vivência referente ao teatro de bonecos como parte da programação do projeto Raízes Artesanais. Na oficina de hoje, eu quero compartilhar com vocês como é que faz uma marionete de luvas, ou seja, um boneco popularmente conhecido como fantoche. Nessa aula eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu particularmente gosto muito porque trabalha com reaproveitamento de materiais, o que é ideal para professoras e professores estarem desenvolvendo atividades com os estudantes. Podem também pessoas de qualquer faixa etária participar da oficina. Então espero que vocês gostem e desejo uma boa aula. Bem, gente, antes de iniciarmos a parte prática dessa vivência, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história do teatro de bonecos, né? Como é que esses bonecos chegaram até o Brasil, chegaram até a gente. Bem, os bonecos estão inseridos na sociedade há muitos e muitos anos, né? Normalmente eles eram utilizados em práticas religiosas, na China, na Índia, na ilha de Java, na Indonésia. Há indícios históricos de que chegaram às Américas por meio dos colonizadores e que eram utilizados na doutrinação religiosa. O fato é que, a depender do estado onde esse teatro de bonecos acontece aqui no Brasil, a brincadeira recebe nomes diferentes. Como, por exemplo, aqui em Pernambuco nós conhecemos como Teatro de Mamulengos. Lá na Paraíba conhecemos como Babau. Na Bahia, o Mané Gostoso. No Rio Grande do Norte, o João Redondo. Aqui em Pernambuco, essa palavra mamulengo deriva da expressão mamolenga. E os bonecos, essa manipulação pode acontecer de várias formas. Por exemplo, é possível manipular o boneco com a vara, com a haste, com fios. O que eu vou ensinar para vocês é uma manipulação de luvas. Vou apresentar para vocês um modelo desse boneco que a gente vai confeccionar. Esse aqui é um exemplo de um boneco de luva. Por que de luva? Porque ela tem uma roupinha que a gente coloca a mão por dentro, como se fosse uma luva mesmo. Da seguinte forma. A gente veste, a mão fica por baixo. Normalmente a manipulação é feita com esses 3 dedos. O dedo indicador fica na cabeça, o meu dedo médio vai na mãozinha direita e o meu dedo polegar vai na mãozinha esquerda. Mas cada pessoa vai escolhendo a sua forma pessoal de manipular. Isso aqui não é uma regra, não é algo fechado. Então, essa daqui é um exemplo de um boneco de luva. Nós vamos aprender a confeccionar uma dessas. Gente, agora eu vou apresentar para vocês os materiais que vocês vão estar utilizando para confeccionar o boneco. Então, começando pela massa do papel machê. Essa massa aqui, gente, é uma massa que a gente confecciona com material reciclado. Também é possível confeccionar com papel higiênico, que foi o que eu fiz. Então, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como é que vocês confeccionam essa massa de papel machê. Vocês vão precisar também de fita crepe, vão precisar de cola branca, vão precisar de uma caneta, alguns pedacinhos de papéis picado. Esses papéis, gente, pode ser reaproveitado, pode ser papéis de algum caderno velho que vocês tenham, jornal, vocês é quem escolhe. Também vão precisar de 2 pedacinhos de papelão do seguinte tamanho, 12 e aqui 8 centímetros, para a gente confeccionar a mãozinha do boneco. Esse aqui é o molde. Então, são 2 pedacinhos de papelão. Vão precisar também de lã para fazer o cabelo do boneco. Vão precisar de 3 rolinhos de papel higiênico. Vão precisar também de tinta. Essas tintas aqui pode ser para tecido, pode ser tinta PVA, como vocês preferirem. Eu coloquei essas cores básicas, né? O branco
e o preto para fazer acabamento dos olhos, o marrom para pintar a pele do boneco e o vermelho para pintar a boca. Mas vocês é quem escolhe as cores que vocês preferirem, certo? Vão precisar de uma tesoura, vão precisar de chita, aqui tem 1 metro, mas com certeza vai sobrar. Algumas rendas, alguns viés para vocês fazerem o acabamento da roupinha do boneco. Vão precisar também de cola, né? Uma pistola de cola quente, os bastões aqui. Vão precisar desses 3 tipos de pincéis. Um pincelzinho número 0, número 10 e número 20. Eu coloquei aqui também essas 2 possibilidades de cola, caso vocês não queiram trabalhar com cola quente. Pode ser também cola de silicone, cola pano. Eu geralmente gosto de usar a cola de silicone e a cola pano para fazer os acabamentos da roupinha. Vão precisar também de uma bola de isopor, mais ou menos desse tamanho. Vão precisar também, se vocês preferirem, de verniz, certo? O verniz eu escolhi esse, mas vocês fiquem à vontade, também é opcional o verniz. E aí eu coloquei aqui essas bijuterias, esses adereços aqui para vocês estarem colocando na roupinha dos bonecos, se vocês preferirem. Pode ter também aqui linha, agulha, certo? Alguns alfinetes para caso precise, isso aqui também é opcional. E aí eu chamo a atenção, gente, para esse suporte aqui. Isso aqui eu improvisei. Tem algumas pessoas que também usam de madeira. Para que isso aqui serve? Para a gente colocar a cabeça do boneco e a gente conseguir fazer a modelagem que a gente precisa, certo? Então, isso aqui é algo opcional. Tem gente que também não usa. No próximo vídeo, né, também eu vou mostrar para vocês, quando eu for fazer a modelagem da cabeça do boneco, como é que vocês vão estar utilizando esse suporte, tá bom? Então, recapitulando, papel machê, fita crepe, caneta, cola, papéis picados, pedacinhos de papelão para fazer as mãozinhas, 3 rolos de papel higiênico, vocês vão ver para que é que vai servir, lã. Se vocês também tiverem alguma peruca, alguma coisa assim que sirva como cabelo, fica à vontade também. Tesoura, chita, tinta, adereços, né, para roupinha, pistola de cola quente, bastão de cola quente, pincéis, cola de silicone ou cola pano, bola de isopor, um suporte para fazer a modelagem, verniz e alguns adereços. Então, esses são os materiais. Gente, então nós vamos iniciar a confecção do nosso boneco, começando pela modelagem da cabeça. Então, o que a gente vai fazer? Essa bola de isopor geralmente é assim, aberta. Então, nós vamos colar, fechando aqui essas partes dela. Passar aqui uma cola quente. A gente vai passando cola quente aqui, nessas partezinhas dela. E aí, a gente fecha, certo? Segunda etapa é nós fazermos um buraco que consiga passar o nosso dedo, um pouco mais largo que o nosso dedo indicador, aqui nessa região, certo? Nunca utilizar essa parte onde a gente passou a cola, sempre aqui nessa região, ou aqui ou aqui. Então, utilizando a minha tesoura, eu vou fazer esse buraquinho. A gente só precisa ir girando. Vamos girando aos pouquinhos. Pegar aqui essa bacia pra ir colocando o restinho do isopor. Muito cuidado quando for utilizar a tesoura, né, claro. E aí, como já abre um pouquinho, eu venho agora com as 2 partes. E aí, eu vou fazendo até ver se o meu dedo indicador entra. Com muito cuidado para essa tesoura não passar para o outro lado.
É só a gente girando aqui, ó. Vocês vão ver que aos pouquinhos ele vai abrindo, porque o isopor é bem frágil. E aí vocês vão vendo. Tá passando o meu dedo já, mas eu vou fazer um pouquinho mais largo que o meu dedo. Tem gente que utiliza uma faquinha, utiliza alguma outra ferramenta que tem em casa. Normalmente eu uso a tesoura mesmo. Tá um tamanhozinho legal, mesmo assim ainda vou fazer um pouquinho maiorzinho que o meu dedo. Vocês vão entender por quê, que tem que ser um pouquinho maior circunferência aqui do que o nosso dedo. Vai tirando tudo que tem dentro. E aí eu vou aumentando mais aqui. Acho que agora já vai dar. Certo? Pronto. Tá do tamanho do meu dedo, mas tem umas brechinhas. Não tá apertando o meu dedo. Mas esses acabamentos aqui são bem importantes, gente. Pra não ficar os restinhos de isopor aqui. O que eu vou fazer agora? Vou utilizar esse rolinho de papel higiênico, cortando ao meio, certo? E fazendo um rolinho nele. Esse rolinho tem que ser da largura, mais ou menos desse buraquinho aqui, ó, que a gente fez, certo? Vocês vão perceber que para não ficar muito grosso, eu vou cortar um pouquinho aqui ele, ó. Corto só um pouco, não corto ao meio não, corto só alguns centímetros. E aí eu venho fechando aqui esse rolinho, pra ver se já cabe aqui. Pra ficar dessa forma, pra fazer o pescocinho do nosso boneco, certo? Qual é o tamanho? Vai ser o tamanho do meu dedo. Então, tem que ficar assim, certo? Então, eu já vi aqui mais ou menos a largura. E já vi que tá legal aqui, tamanho do meu dedo, certo? Veja, ficou assim. Essa parte todinha aqui ficou pra dentro, então eu vou cortar só um pouquinho aqui. Vou cortar um pouquinho. E eu já sei que mais ou menos, como já tá marcadinho aqui, né? Já sei que mais ou menos é essa largura. O que é que eu vou fazer? Vou passar a minha fita crepe. Corto um pedacinho aqui. Só pra confirmar, eu vou colocar mais uma vez aqui dentro. Vou colocar aqui meu dedo. Aqui. E aqui eu passo uma fitinha. Que aí já marca. Pronto. Essa é a largura ideal. Corto mais um pedacinho aqui. Isso aqui pra ficar bem firme, tá, gente? Coloco mais uma vez aqui e meço mais uma vez. Então, eu já sei que esse é o tamanho. O que é que eu faço? Venho com a caneta e marco aqui, ó. Vou saber que é até aqui que eu preciso colar. Então, eu venho com a cola quente. Eu venho com a cola quente. Passa aqui, ó, gente. Passa a cola quente aqui.
e coloco dentro da minha bolinha. Posso vir aqui arrumando com o biquinho da cola quente. Tudo bem se ficar passando um pouquinho, não tem problema. Porque aí usa pra fechar totalmente aqui. Então é isso. A gente já tem aqui, já temos nossa cabecinha aqui já. E aí, gente, vocês lembram daquela massa? Aquela massa do papel machê, não foi? Que a gente fez no vídeo anterior. Então, aquela massa a gente vai utilizar agora da seguinte forma. A massa está aqui, né? Então, eu vou começar colocando um pouco de cola aqui nessa região. Eu vou escolher um dos lados da bolinha para ser o rosto. Então, eu vou colocar a cola desse lado onde vai ser o rosto. Com o dedo mesmo a gente espalha. E aí, como essa bola de isopor, ela já tem uma lixinha aqui, que é aquela divisão que ela tinha, fica mais fácil pra gente ver mais ou menos onde é que vai ser o nariz. Então, geralmente o nariz eu delimito que seja por aqui. E aqui, boca, se a gente quiser fazer queixo, orelha, se a gente quiser fazer, é opcional. Olhos, sobrancelhas, algumas bochechas, se quiser, algumas expressões. Gente, uma coisa que facilita bastante quando você vai fazer o rosto do seu boneco é você ter uma referência. Essa referência pode ser o quê? Uma fotografia de alguém que você conhece, uma foto sua, se você quiser reproduzir um boneco que tenha traços semelhantes aos seus. Fotografia de pessoas aleatórias na internet. Você é quem escolhe, isso facilita bastante. Como eu já tenho mais ou menos em mente quais são os traços que eu quero colocar aqui no boneco, então eu vou fazer sem estar olhando especificamente para uma fotografia. Porque eu vou trazer para vocês algumas dicas de como eu vou montando esse rosto do boneco. Normalmente, como eu falei, assim, eu gosto de começar pelo nariz. Porque o nariz, como ele é bem central, eu consigo, depois que eu confecciono o nariz, ter uma noção de mais ou menos onde é que seriam os olhos, onde é que seria a boca. Eu começo o nariz, vou pegar aqui um pedacinho dessa massa que a gente fez ontem. E eu começo o nariz fazendo um rolinho, assim. Geralmente eu começo o nariz fazendo, amassando bem, né, a massinha que a gente fez ontem. E aí depois que a gente faz como se estivesse sovando mesmo a massa. E aí a gente deixa ela bem unida, né? E aí eu faço um rolinho assim, mais ou menos do tamanho que eu quero que seja a parte do meu nariz. Então aí eu coloco aqui esse rolinho. E aí aqui eu dou uma afiladinha, eu faço alguma coisa. Qualquer coisa eu posso pegar um pouquinho de cola, já ir colocando para ela já ir se unindo uma na outra, porque geralmente ela pode ficar com esse aspecto, né, como se estivesse desmanchando. Mas isso aqui, gente, na verdade, depois a gente vai fazer uma papietagem, nós vamos revestir com papel e não vai ficar com esse aspecto como se a massa estivesse quebrando. Feito isso, eu pego outro pedacinho de uma bolinha, faço uma bolinha assim, como se fosse mais pontudinha, e coloco aqui assim. Porque colocando essa bolinha mais pontudinha aqui, já vai dar a impressão, né, de que é aquela outra partezinha do nariz. Passa um pouquinho de cola. Se você quiser, eu vou tirar aqui, gente, só para colocar um pouquinho de cola aqui em cima do papel. E aí você que escolhe se você quer esperar um pouquinho para dar continuidade, se você quer ir fazendo mesmo assim. Certo? Quando a gente trabalha com papel machê, geralmente a gente vai fazendo, espera secar. Depende muito da sua disponibilidade também. Certo? Gente, lembra daquela garrafinha? Aquela garrafinha é pra gente fazer isso aqui, ó.
a gente colocar a garrafinha, né? A gente encaixa, vocês estão vendo? A gente encaixa aqui e ela fica em pezinha. Sendo que, para facilitar, eu vou fazer com ela deitada mesmo, mas a garrafa ela fica assim, a gente vira, né? E vai fazendo com o boneco, o rostinho virado pra mim, mas eu vou fazer ela aqui embaixo para facilitar para vocês verem. A gente coloca aqui algumas coisinhas para apoiar, né? E aí é isso, a gente vai pegando uns pouquinhos, colocando um pouquinho de cola, certo? Preenchendo. Agora, o que é que eu faço? Eu pego outra bolinha. Isso aqui são ideias, gente. Se você já trabalha com modelagem, já gosta de modelar, você já pode fazer da sua forma. São ideias que eu tô passando pra vocês. Aqui a gente já pode vir aqui assim, eu já pego essa outra bolinha, já boto aqui, ó, na lateral. Vai ficando assim. Aí eu venho, pego outra. Vou pegar aqui um pedacinho maior. Pego outro pedacinho, né, de massa. Se você ver que tá ficando muito pra baixo, a gente sobe mais um pouquinho o nariz. E aí sempre colocando cola pra ir fazendo nesses papéis. Ó, gente. Tá dando pra ver mais ou menos. Isso aqui é o início. Bom, o meu nariz, eu já tô vendo que eu já tô gostando dele como ele tá aqui, certo? Até porque, assim, gente, o boneco, ele não precisa ser fidedigno à realidade. Como o próprio nome já diz, é um boneco, é uma ideia. E quanto mais caricato a gente fizer o boneco, melhor. Porque no teatro, como ele tá lá distante, né? O boneco ele fica lá numa tenda. Então é interessante que ele tenha algumas características assim, um pouco mais grotescas, vamos dizer, para poder chamar a atenção. Claro que você também pode fazer bonecos com traços mais humanizados, se você quiser. Mas o boneco ele não precisa necessariamente ter o nariz perfeito como é o nariz humano. Não. Fica muito a seu critério. Agora, o nariz é uma parte do corpo do boneco que precisa chamar um pouco de atenção, porque vocês vão ver lá quando eu for ensinar a parte de manipulação, o nariz, ele atua como se fosse o olho do boneco. Então, para onde o nariz aponta, é como se fosse para onde o olho está apontando, né? É a direção para onde o boneco olha. Então, é importante que ele seja um pouquinho grande, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, isso não é uma regra. Vamos agora para a parte da boca. A boca, eu faço também uma minhoquinha. Começo com a bolinha, né, para a massa se unir. E aí eu venho... Isso aqui ficou um pouquinho grande. Vou tirar aqui um pouco. Passo um pouquinho de cola. Eu gosto de trabalhar assim, colocando um pouquinho de cola, tá, gente? Mas não necessariamente você precisa fazer isso também. Então, aqui eu venho, faço uma minhoquinha. Já tô vendo que preciso subir um pouquinho mais esse nariz, pra poder a boca não ficar muito lá embaixo. Gente, então, eu faço aquelas bolinhas que eu tava fazendo. A gente vai fazendo as bolinhas e depois a gente faz uma minhoquinha feito essa. Aí coloca aqui. Primeiro a gente passa cola, certo? E aí eu faço dessa forma, coloco aqui uma minhoquinha desse lado. Sempre dando uma filadinha assim nela. Certo? Lembrando que como a gente tá fazendo a boquinha, né? Faça a mesma coisa do outro lado. E aí eu venho com mais um pouquinho de massa. Tudo isso aqui são experimentações, tá, gente? Você vai fazendo, vai juntando,
vendo se você quer mais afilado, se você quer uma boquinha mais aberta. É bom também você definir, né? Se você não tem referência, você definir. Eu vou fazer um boneco masculino, feminino. Se for feminino, como é que é o formato da boca? Se for masculino, geralmente coloca bigode, alguma barba ou não. Agora eu vou fazer os olhos. Os olhos. Os olhos geralmente a gente faz um pouco parecido com esse movimento da boca. Fazendo como se fosse o formato de um olhinho mesmo. Que é assim, né? A gente faz tipo um balãozinho, um losango. Não se preocupe se você olhar assim e disser, eita, tá muito grande. Não tem problema, porque quando a gente for fazer a papietagem, vocês vão ver que não fica tão grande assim, não. E como eu disse, o boneco ele tem que ter... Ele chama um pouco de atenção. Você pode fazer sobrancelhas com papel machê, mas também você pode desenhar a sobrancelha. Eu vou fazer uma sobrancelhazinha aqui para mostrar para vocês como é que eu faço e também colocar umas bochechinhas. As bochechinhas que eu faço geralmente são bolinhas. Então são muito simples as bochechinhas. Geralmente eu faço uma bolinha, um pouquinho de cola. Dou uma sovadinha na massa. Faço uma bolinha meio amassadinha e coloco aqui. Coloca no rostinho do boneco. Vou fazer aqui essa parte da sobrancelha. A gente faz... Vou fazer uma sovadinha aqui na massa. E a gente vai fazendo como se fosse aquela minhoquinha. A sobrancelha dá uma expressividade pro boneco. Do outro lado também. E lembrando, gente, se for um boneco masculino e você não tiver colocado o bigode agora, tudo bem, porque lá na frente você pode usar a lã pra você fazer o bigodinho que você queira. Então, a mesma coisa, eu vou fazendo essa minhoquinha. Gente, as expressividades, né, do boneco vão aparecer quando a gente fizer a papietagem e iniciar o processo de pintura. Aí vocês vão ver. Mas agora é o momento de uma modelagem um pouco mais grotesca. Que são da gente trazer esses traços mais grossos mesmo, assim, pro rosto do boneco, para depois fazer os acabamentos. Então, por enquanto, é isso mesmo. Então, eu vou dando uma olhadinha, né, vendo se tá proporcional, se tá muito grande aqui eu já tiro um pedacinho. Dou mais uma afiladinha aqui também. Bom, pra mim, meu boneco ele tá aqui com os traços mais grotescos que, após a secagem, eu vou fazer uma papietagem. Eu vou revestir ele completamente de papel para ele ficar mais fixo, para essa massa ficar mais fixa. Há quem coloque isso aqui para secar, quando secar já inicia o processo de pintura. Eu gosto de fazer esse revestimento depois que ele seca para ficar mais firme, para essas partezinhas não caírem, mas fica a critério de vocês. Então é isso, gente. A primeira parte da modelagem ficou pronta. É isso aqui. Quanto mais você assiste vídeos, você vê fotografias, imagens, né, de pessoas observando os traços, né, esses traços de bochecha, de queixo, melhor para vocês. Esse boneco especificamente eu não vou fazer com orelhas, certo? Mas se você quiser também, você pode colocar aqui e fazendo a modelagem, né, sempre tudo parte de uma bolinha para colocar aqui e você ir modelando essa orelha. Geralmente, o cabelo, quando eu coloco, ele meio que tapa essa parte da orelha. Eu não faço. Mas fica a critério de vocês. E, gente, após a gente fazer essa modelagem, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar para secar. Então, vocês tanto podem colocar para secar no sol quanto na sombra. No sol é mais interessante, né? Porque seca um pouco mais rápido. E aí, vocês podem usar aquele suporte
que eu ensinei a fazer, né? Que é somente uma garrafa com uma rolha. Então, a gente coloca aqui dentro, né? E coloca pra secar. Vai ficar em pezinho e a gente coloca no sol, tá? Quando secar completamente, aí nós vamos para a próxima etapa. Então, gente, vamos agora para a próxima etapa, né, da confecção do boneco. O que a gente vai fazer? Eu já coloquei o boneco aqui no suporte, certo? Coloquei com a fita crepe, ele já está seco, porque eu já coloquei no sol. E se você quiser, você pode colocar algum grão aqui dentro dessa garrafa para poder fazer um peso, tá? E aí a gente reserva aqui. Aqueles papéis picados que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, a gente coloca dentro de um recipiente e coloca um pouquinho de água dentro, deixa ali uns 10 minutinhos. Depois escorre toda essa água, de modo que o papel ele não vai ficar encharcado, ele vai ficar meio úmido. Ele fica mais molinho e isso é ideal para a gente iniciar essa papietagem. O que é a papietagem? É a colagem do papel em cima de toda a superfície aqui do boneco. Um pouco de cola para a gente realizar essa colagem. Então é muito simples. A papietagem ela funciona da seguinte forma. Esse papel, né, úmido, a gente passa, tanto faz você colocar a cola diretamente no papel e colocar no boneco, como você aplicar a cola no boneco e em seguida aplicar o papel. Eu prefiro colocar a cola no papel porque aí se eu colocar no boneco eu percebo que às vezes pode ser que seque. Então aí aqui a gente só vai revestindo. A ideia é revestir todo o boneco com esse papel. E qual é interessante? Você reutilizar papéis que você tem na sua casa, papéis de cadernos que você não utiliza mais, porque a gente já vai trabalhando na questão da reciclagem, certo? Então eu vou aplicando tranquilamente aqui, utilizando esse papel que está umedecido. Vocês vão perceber que eles grudam um pouquinho no outro, mas aí com muita paciência vocês vão desgrudando e revestindo. Uma coisa bem importante, gente, uma dica, quando você for rasgar esse papel, você não corta ele com tesoura, você realmente rasga. Porque quando a gente rasga o papel, ele fica com a fibra dele à mostra. E isso é muito mais interessante para a colagem acontecer. Quando você corta o papel, a fibra dele, né, tá fechada. Então isso meio que dificulta a colagem, né? Principalmente quando a gente colocar um sobre o outro. Então quanto mais rasgadinho tiverem as bordas, melhor. Para essa fibra ficar mais à mostra e ela colar melhor. Não correr o risco de ficar descolando. Então é isso, eu vou aqui seguir a minha colagem e aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Como eu disse, é só revestir todo o boneco com esse papel umedecido e cola. Se você quiser que fique mais resistente, né, você pode fazer uma primeira papietagem, colocar para secar, depois fazer uma segunda papietagem e aí fica a seu critério. Quantas papietagens você achar interessante fazer. Lembrando, gente, que isso aqui é opcional também. Se você quiser diretamente já pintar o boneco do jeito que ele tá aqui, pode também. Essa papietagem é só para sustentar mais ainda esse papel machê, para ele não correr o risco de cair. Mas ele também aqui já está bem firme, tá? Então fica opcional. Uma outra opção ao invés de colocar o papel, você colocar a massa corrida, certo? Ou látex, se você quiser, por cima desse papel machê. Fica a sua opção. Gente, terminei a papietagem do boneco. Ficou dessa forma aqui, ó. Agora eu vou colocar no sol. E aí, como eu disse, se você quiser, pode fazer uma outra papietagem assim que secar. Quanto mais papietagem você fizer, mais firme vai ficar. Depois a gente vai iniciar o processo de pintura. Bem, gente, nessa próxima etapa, né, da construção do boneco, vocês vão fazer as mãozinhas, né, do boneco. O que é que eu fiz? Peguei um pedacinho de papelão e fiz esse desenhozinho,
que é como se fosse uma luvinha. Isso aqui é super opcional. Vocês podem desenhar uma mãozinha mesmo. Fica a critério de vocês. Eu fiz assim que é um pouco mais simples e dá a entender que é a mão do boneco. Aí o que é que eu fiz? Eu reproduzi mais 2 pedacinhos de papelão. Tem 12 centímetros, tá? Essas mãozinhas. Esse tamanho é proporcional àquele boneco que eu iniciei, né? Que eu tô fazendo. Mas aí vocês vão fazer de acordo com a proporção do boneco de vocês. Feito esse desenho, o que a gente vai fazer? Vamos cortar. Existem várias formas, gente, da gente fazer o acabamento dessa mãozinha. Vocês podem, por exemplo, revestir essa mãozinha com a mesma papilhetagem que fizeram na face do boneco, certo? Revestir ela todinha de papel para ela ficar bem grossinha. Podem revestir com papel camurça, podem revestir com tecido, podem revestir com o material que vocês preferirem. Ou simplesmente vocês podem pintar, que é o que eu vou fazer. Então não tem muito mistério. Essa parte aqui das mãozinhas é mais isso mesmo, de vocês reaproveitarem os materiais que vocês têm. Ou então vocês, de repente, quem tiver aí, trabalha com modelagem, quiser fazer com papel machê também pode tentar. Mas essa aqui é uma forma simples de resolver as mãozinhas. Cortei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Aqueles rolinhos de papel higiênico, os outros 2 rolinhos, nós vamos usar para fazer o encaixe dos nossos dedos, né? Lembra que esse dedo indicador é o dedo que a gente coloca o pescocinho do boneco, o dedo médio e o dedo polegar são os dedos das mãozinhas. Então, esse rolinho de papel higiênico, ele vai servir para ficar aqui, para a gente encaixar o nosso dedo e essa mãozinha ficar aqui. Serve como se fosse um bracinho, certo? Então, nós vamos cortar aqui ao meio, da mesma forma que fizemos com o pescoço. Vamos fazer aquele rolinho, cortar alguns centímetros aqui para não ficar tão largo. Também depende do tamanho, da largura do dedo de vocês. A gente corta aqui, eu vou fazer aqui um rolinho mais ou menos da mesma largura do meu dedo médio, certo? Pronto, eu já vi que esse aqui é o tamanho mais ou menos. Segurar aqui um pouquinho e passo uma fita, mesma fita crepe. Conferindo, né, se tá mesmo do... É interessante que não fique tão apertado e também não fique folgado. Vou fazer a mesma coisa com o meu dedo polegar. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou encaixar, né, a mãozinha aqui. Encaixa essa mãozinha, deixo mais ou menos um dedinho, o espaço de um dedo. E vou passar a fita crepe. Vou passar uma fita aqui, nesse cantinho. Isso aqui não precisa se preocupar, tá, gente? Porque vai ficar escondidinho. A roupinha vai esconder essa parte. Esse aqui é mais pra fixar mesmo. Quem quiser, como eu falei, pode colocar cola quente por dentro. Só pra fixar melhor. Mesma coisa a gente vai fazer com o outro lado. E aqui lembra que você não encaixa tudo, coloca só um pedacinho aqui para dar espaço para colocar a fita crepe. E assim ficaram prontas as mãozinhas. O que é que a gente vai fazer? Agora eu vou pintar, mas como eu disse, vocês podem usar o acabamento que vocês quiserem. Quem quiser pode revestir com tecido, pode fazer um crochê em cima, pode colar algum papel mais grosso, tipo papel camurça, pode fazer acabamento com linha. Eu vou usar um método que eu gosto muito, que é a pintura, que é mais simples, mas deixa um bom acabamento também. Então, eu escolhi essa cor marrom, que vai ser a mesma cor do rosto do boneco. Não necessariamente precisa ser marrom, não necessariamente precisa ser a mesma cor, você é quem vai escolher, porque o boneco te dá essa liberdade de você brincar com ele. Então, ele pode ter as mãozinhas verdes, o rosto marrom, pode ter as mãozinhas vermelhas, do jeito que você quiser. É apenas uma representação, né, de um ser humano, não é um ser humano em si. Então, vocês vão
pintar da forma que vocês preferirem. E tanto faz pintar o bracinho ou não, porque ele vai ficar escondidinho por dentro da roupa. Normalmente, eu dou a primeira camada de tinta, passo a primeira camada, certo? Deixo aqui assim num papelzinho desse. Depois que seca esse lado, eu pinto o outro lado. Aí depois que seca o outro lado, eu volto para esse mesmo lado aqui. Então, vocês vão descobrindo como é que vocês acham melhor realizar essa pintura. Gente, essas mãozinhas também era possível você fazer com isopor, certo? Mas como eu também trabalho com essa proposta de reaproveitar os materiais, né, de reciclar, às vezes tem um professor que tem muito material que sobra no final do ano e aí não sabe o que fazer. Esse material ele pode ser reutilizado na confecção dos bonecos. Então, eu quis usar o papelão, mas vocês podem também usar o isopor. Aí é a mesma lógica. Faz o mesmo desenho, encaixa no rolinho de papel higiênico, certo? E aí tanto faz, se você quiser pintar, se você quiser revestir esse isopor com papel, se você quiser colocar uma massa corrida, é possível também. Bem, gente, como eu falei, eu vou deixar secar essa parte, colocar no sol, depois eu pinto o outro lado, espero secar e depois eu volto dando mais umas 2 camadas de tinta por essas mãozinhas aqui. Como vocês podem ver, essa daqui tinha uma manchinha, né? Tinha um risco de caneta. E aí ele cobre todinho, conforme a gente for dando as demais camadas. Aí vocês vão pintando também aqui nas laterais, certo? Quando você passa a massa corrida ou você faz a papietagem, essa partezinha aqui todinha, ela fica escondida. Por que que eu não vou fazer isso? Porque eu ainda vou fazer um acabamento nessas mãozinhas aqui na lateral para dar uma disfarçada aqui nessa parte. Eu vou fazer isso com linha e agulha no final, tá bom? Na parte quando a gente vai aplicando os adereços e vai fazendo esses acabamentos, eu venho fazendo aqui uma costurazinha só para disfarçar aqui essa partezinha do papelão. Mas vocês também podem deixar como tá aí, fica a critério. Então, as mãozinhas é dessa forma que faz. Gente, essa próxima etapa agora é a etapa da confecção da roupinha do boneco. Vocês vão perceber aqui que eu tenho um molde, é esse molde que eu utilizo, né, nas roupinhas dos bonecos que eu faço. Parece um blusão, né, um camisão, e a ideia é essa mesmo, que a gente faça uma camisa, né, uma roupa que consiga cobrir até o nosso cotovelo, aproximadamente. Esse daqui tem uns 43 centímetros, né, do pescoço até a ponta, porque é o tamanho, né, que eu preciso da minha mão até o meu cotovelo. Mas o de vocês vai depender do tamanho do braço de vocês, certo? Essa partezinha aqui das mangas do boneco fica a critério. Tanto faz vocês fazerem curtinho, como fazer maior. Nesse caso eu fiz maior porque os bracinhos do meu boneco, né, eu fiz com aquele canudinho lá do papel higiênico, certo? E aí, para cobrir aquele canudinho, eu preciso que a manguinha seja um pouquinho maior. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse molde aqui e vou desenhar na minha chita, depois eu recorto. Tanto faz costurar como colar. Por isso que quando eu for cortar, eu tenho que cortar passando aqui um pouquinho, né? Vou desenhar, na verdade, passando um pouquinho para quando for cortar e colar, eu não diminuir a roupa do boneco, certo, gente? Quem sabe costurar pode fazer uma roupinha mais elaborada, fica a critério de vocês. Mas esse modelinho aqui é um modelo básico e ele já funciona bastante. Eu vou mostrar para vocês uma roupinha já pronta que foi costurada e depois eu vou mostrar para vocês como foi que eu desenhei e fiz essa daqui, certo? Então, gente, utilizando aquele molde lá, eu fiz essa roupinha aqui, certo? Ela foi costurada, mas poderia ter sido tranquilamente colada. Ou com cola pano, ou com cola quente, cola de silicone, fica a critério de vocês, certo? Então, é assim que funciona. Fica nesse modelo. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz usando aquela chita lá, tá? Gente, o que é que eu fiz aqui? Dobrei a minha chita ao meio e ao contrário, né? Dobrei ela ao avesso, porque isso facilita na hora que a gente vai fazer o risco. Então, aqui não tem muito mistério. Coloquei aqui o meu molde na chita, dobrada ao avesso, com muito cuidado aqui, né?
Assim, para não gastar tanto tecido, né? A gente vai ter muito cuidado em relação a essa questão de economizar o tecido. Então, por isso eu coloquei aqui bem nas bordinhas. Vamos riscar e depois cortar. Como eu falei, a gente vai riscar deixando um espaçozinho para facilitar na hora da nossa colagem. Pronto, gente. É assim que funciona. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos recortar. Gente, cortamos a chita. Estou aqui com os 2 pedaços, certo? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar essa cola aqui, que é uma cola especial para colar tecido. Nós vamos dobrando aqui essas partezinhas, certo? E vamos colocando a cola aqui, como se fosse, como se a gente estivesse costurando, né? Como se a gente estivesse fazendo um abanhado, só que utilizando a cola, da seguinte forma. Dessa forma. Vamos fazer todo esse procedimento, né? Colando essas bordinhas, né? Fazendo essa... contornando, né? Vamos fazendo esse abanhado nessa blusa todinha. E depois vamos fazer a mesma coisa com a outra blusa. Gente, como vocês podem ver, eu fiz todo o abanhado da roupinha. E agora eu vou colar uma na outra. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Aí, gente, vocês têm que ter cuidado pra não colar aqui a partezinha que vai sair o bracinho. Deixa essa parte aqui aberta, que é onde o braço vai entrar. Não tem problema se ficar um pouquinho engelhado, se ficar um pouquinho passando, porque a gente vai usar as rendas para fazer um acabamento. Pronto. Colamos, agora vamos aguardar um pouquinho até secar. E aí a gente vai para a próxima etapa da roupinha. Gente, agora nós vamos iniciar a parte da pintura do rosto do boneco, certo? Como eu mostrei para vocês no comecinho, né, do vídeo, essas foram as cores que eu utilizei para a pintura do boneco, mas vocês podem utilizar as cores que vocês preferirem, né? Utilizei o vermelho para a boca, branco para os olhos, juntamente com o preto, e o marrom para o tom da pele, mas fica a critério de vocês. Esse pincelzinho aqui, número 20, nós vamos utilizar para pintar a parte de trás da cabecinha do boneco. O pincel número 10, nós vamos utilizar para pintar aqui essas partes mais fechadas do rosto. E o pincel número 0 para fazer os acabamentos dos olhos. Detalhe, como vocês podem perceber, eu fiz aqui um risquinho nos olhos só para delimitar o tamanho do olho que a gente quer. O restante vai ser pálpebra. Então, automaticamente nós pintamos isso aqui do tom da pele do boneco, né? A região do olho é apenas essa. Então, nós vamos iniciar aqui e lembrando que tem que pintar também a partezinha do pescoço, tá bom? Então, não tem errado, gente. Aí, tanto faz se você iniciar pintando com a tinta marrom, que foi a que eu escolhi, como você pintar tudo de branco, esperar secar para depois pintar de marrom. Eu vou pintar diretamente, mas fica a critério de vocês. Então, aqui não tem errado. Eu vou passar a primeira camada, vou colocar para secar e vou passar mais 2 camadas, somando aí no total de 3 pinturas, né? 3 demãos. Que vocês podem pintar bem livremente, porque nós ainda vamos voltar fazendo os acabamentos. Aí, gente, não pinta de marrom, né? Não pinta com o tom da pele, a região dos olhos e a região da boca. Aí, esse pincel aqui, eu vou colocar aqui nesse potinho aqui com água, né? Pra ele não endurecer.
E aí eu já venho com o outro. Também coloquei a tinta aqui nesse recipiente para facilitar. Outra coisa, gente, essa regiãozinha aqui que eu fiz, né, as bochechinhas, também pode ser de outra cor. Então eu não vou pintar também com essa tinta marrom. Eu vou continuar aqui a minha pintura e daqui a pouco eu vou voltar para mostrar para vocês como é que ficou, tá? Então, gente, foi assim que ficou a pintura, né? Que eu terminei de fazer no boneco. Como vocês podem perceber, eu pintei ele todo de marrom, dei 3 demãos nele. E aí depois eu vim pintando as bochechinhas de rosa, pintei a boquinha de vermelho, fiz um bigodinho aqui. E no olho, né, como eu falei pra vocês, eu fiz aquela delimitação, fiz um olho bem básico com alguns cílios. E pintei aqui essa partezinha do pescoço. Aí o que eu chamo a atenção? A questão do cabelo. O cabelo eu já colei também esse adereçozinho aqui do chapéu, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse cabelinho. Simplesmente eu cortei aquela lã, vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem, né? São várias tirinhas, né, da lã, vários fios. E aí eu amarrei ao meio, pra ficar assim, como se fosse um cabelinho mesmo. O que é que eu faço? Venho aqui, passo um pouquinho de cola quente aqui e colo. Eu faço vários rolinhos desse e vou colando um atrás do outro. Essa é uma forma de se fazer esse cabelinho que eu fiz aqui para vocês verem, mas também tem outras possibilidades de fazer com bucha vegetal, de utilizar uma peruca, se vocês tiverem, né, e cortar. Tudo eu uso cola quente, mas quem quiser também pode utilizar outro tipo de cola, certo? Então, como eu disse, eu vou colando várias tirinhas dessa, né? Eu faço vários rolinhos assim e vou colando um atrás do outro até chegar aqui mais ou menos no meio do cabelo, né? E aí depois eu só dou uma espalhadinha e corto pra ele ficar relativamente igualzinho. Eu não deixo muito igualzinho porque o cabelo da gente nem sempre é assim. E como é um boneco, né? Tem um pouco mais essa liberdade. Então foi assim que ficou o rostinho. Quem quiser coloca um chapéuzinho, quem não quiser não precisa colocar nada. Vou mostrar pra vocês também como ficou a mãozinha. Lembra a mãozinha que a gente fez lá no começo do vídeo, né? O que é que eu fiz? Eu fiz os acabamentos com linha. Eu fui só costurando aqui na lateral. Se vocês quiserem também fazer um ponto caseado, pode. Se quiserem deixar assim essa linha, também pode. Como eu disse anteriormente, eu disse que eu ia fazer, né, esse pontozinho para disfarçar essa região aqui do papelão. Mas também fica a critério de vocês. Quem quiser também pode fazer com outros materiais, essas mãozinhas, gente. Pode fazer diretamente com tecido. Você pode revestir esse papelão com tecido. É uma possibilidade também. Papel camurça, fica a critério. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a montagem da roupa. Como é que eu encaixo essa mãozinha dentro da roupinha, a cabeça, né? Pra colar e ficar bem certinho. Gente, então agora nós vamos realizar a montagem, né, do boneco. Vamos colocar a cabeça e a outra mãozinha. Como vocês podem ver, eu já colei uma das mãozinhas aqui para facilitar. Uma coisa que é bem importante é vocês atentarem que essa partezinha, né, como se fosse o polegar do boneco, tem que ficar para cima, né? Para dar a entender que é uma mãozinha mesmo, humana. E aí, eu tô aqui agora com a outra mãozinha e eu vou colar. Como é que eu faço essa colagem? Simplesmente coloco aqui dentro, tá? Encaixo todinho. E venho com a cola quente. Aqui. Eu passo só no comecinho aqui da mão. Por que eu não vou passar aqui nessa região toda? Porque senão vai ficar marcada aqui em cima do tecido. E passando aqui já é o suficiente. Aproveito que tô aqui e vou fechar esses buraquinhos aqui que ficam. Só que, na verdade, antes, vou girar aqui e vou colar do outro lado. Passei cola quente aqui também. Certo? E aí, já coloco aqui nos buraquinhos. Esses buraquinhos aqui da mãozinha. Isso aqui já é o suficiente para essa mãozinha ficar bem presa. Tá? Então, essa partezinha das mãozinhas tá ok. Agora vamos encaixar a cabecinha. O pescocinho ele é bem compridinho, então não necessariamente eu preciso encaixar ele completamente. Eu posso deixar um dedinho do pescoço aqui pra fora.
Vou deixar essa partezinha aqui pra fora. Eu faço a mesma coisa. Passo um pouquinho de cola aqui. Vou circulando nessa roupinha. No pescocinho. Mesma coisa do outro lado. Com essa partezinha que sobrou aqui, dos dois lados, o que é que eu faço? Eu coloco pra trás um pouquinho. Posso fazer dessa forma aqui, ó, não tem problema. Venho fechando. Vai ficar meio franzidozinho atrás, mas não tem problema. Pra dar uma disfarçadinha aqui, gente, nessa partezinha do pescoço, né? A gente colou aqui atrás, ficou meio franzido, né? Um pouquinho. Passa um pouquinho de cola aqui. E aí, pra dar uma disfarçadinha, o que é que a gente vai fazer? A gente vem com esse acabamento aqui. Passa um pouquinho de cola. Passa limpar assim. Vocês viram que aqui atrás ainda ficou um pouquinho, né? A gente pode vir com um botãozinho. Aí, gente, vocês podem ver que aqui atrás ficou assim, né? O que é que a gente pode fazer? A gente pode vir com um botão. Bem, gente, finalizei a montagem do boneco. Como vocês podem ver, né, foi assim que ele ficou. Eu coloquei essa gravatinha aqui, né, uma gravatinha um pouco maior, um pouco mais exagerada. Por quê? Os bonecos, eles já não têm uma estatura, né, já não são tão altos e ficam distantes da plateia. Então, a gente precisa colocar alguns elementos que de alguma forma chamem a atenção, principalmente de quem está passando, se a proposta for uma apresentação de teatro de rua. Então aí eu coloquei essa roupa mais estampada, essa gravatinha, fica a critério de vocês. Foi assim que ele ficou. Antes da gente iniciar a manipulação, né, de eu passar algumas dicas para vocês, como vocês podem estar manipulando esse boneco, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa aquecer e alongar o nosso corpo antes da gente pegar na peça. Porque a gente vai ficar algum bom tempo, né, com essa peça em nossa mão, e é importante que nossos braços, nosso pescoço, nossas pernas estejam alongadas. Então eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, e começando pelas mãos da gente, né, que é a parte que a gente vai ter mais contato com o boneco. Então a gente começa com esses braços lá na frente, a gente conta 10 aqui nessa posição. Depois a gente estica a nossa palma da mão para cima, conta 10. A mesma palma da mão para baixo, conta 10. Mesma coisa com o lado esquerdo. 10 para cima, 10 para baixo. A gente faz uns movimentos circulares, né, com a mão fechada para dentro. Podemos contar 10 também. 10 para fora, 10 para dentro, né? Soltar bem esses dedos. Porque os dedos, né, a gente vai utilizar bastante também, segurando, né, sustentando a cabeça e os braços do boneco. A gente pode também movimentos circulares, 10 movimentos para trás, 10 movimentos para frente, certo? Podemos girar esse braço nosso 10 vezes para frente, 10 vezes para trás. E também a movimentação do pescoço. A gente pode fazer essa movimentação aqui, ó. Que é fazer a circunferência, né? 3 vezes para um lado e 3 vezes para o outro. Também podemos contar 10 aqui, 10 aqui, 10 olhando para baixo e 10 olhando para cima. As pernas nós podemos trabalhar com flexão de joelho, dobrando o joelho, segurando lá atrás e dobrando o joelho para frente, segurando, né? Aqui em cima, encosta no joelho no peito.
Essas são algumas movimentações que vocês podem também estar pesquisando. Isso vai depender também de como você alonga o seu corpo. Se você já tiver algum acompanhamento, né, de pessoas, de profissionais, é interessante seguir esses acompanhamentos, né? Porque tudo também depende do limite do seu corpo. Mas basicamente a gente precisa ter essa consciência de que antes de pegar na peça a gente precisa aquecer, a gente precisa alongar, porque a gente vai ficar um bom tempo com ela na mão. Depois, agora eu vou mostrar para vocês, né? Depois que vocês aquecerem, eu vou mostrar para vocês aqui. Depois que vocês alongarem, vou mostrar para vocês como é que vocês podem estar manipulando essa peça. É importante saber que existem várias formas de manipular um boneco. Eu vou passar para vocês a que eu aprendi. Porém, no decorrer dos processos, conforme vocês forem pesquisando, conhecendo mais a peça de vocês, né? Conhecendo mais o boneco, entendendo a personalidade do boneco, porque cada boneco tem uma personalidade diferente, e isso faz com que ele reaja diferente a uma piada, com que ele reaja diferente quando ele está bravo, quando ele está alegre. Tudo isso você vai descobrindo conforme você vai manipulando. Então, vamos iniciar agora a nossa manipulação. Gente, coloquei aqui o meu dedo médio na mãozinha direita, meu dedo polegar na mãozinha esquerda e o indicador aqui, ó, no pescocinho. Como vocês podem ver, né, a roupinha cobre até o meu cotovelo, que isso é bem importante. E vou passar para vocês algumas primeiras dicas em relação a quando o boneco vai caminhar. A gente pode fazer esse movimento, ele subindo e descendo. É assim que o boneco caminha. Mas para ainda deixar mais dinâmico, você pode balançar a cabecinha dele fazendo esse movimento. Então, você também pode mexer os braços se você quiser. Em relação à risada, quando o boneco vai rir, você pode cruzar aqui esses bracinhos e ele ri, tremendo um pouquinho e baixando aqui, ó. Pode botar as mãozinhas aqui no rosto, né? Para baixo. Quando ele vai chorar, ele pode fazer a mesma coisa, mas ir girando a cabecinha assim, ó. Como vocês podem ver, os cabelinhos aqui ficaram um pouquinho soltos. Eu já vou depois passar uma costurazinha aqui para ficarem, né? Para não esconder o rostinho dele. Isso aí você vai testando conforme você vai manipulando. Quando o boneco vai sair de cena, normalmente a gente sai de cena com ele dando um mergulho, assim. Para entrar em cena pode ser da mesma forma, subindo, né? Pode ser assim. Saiu, subiu. E aí você vai experimentando. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o nariz do boneco é como se fosse o olho dele. Então, para onde o nariz aponta, é para onde o boneco está olhando. Ele pode dançar, bater palminha. Pode brincar. Por aí vai. Então, gente, é assim que funciona a manipulação do boneco de luva. Na internet, né, no YouTube, existem vários vídeos e vários mestres e mestras, mamulengueiros e mamulengueiras que vocês podem assistir e também aprender novas formas. Mas nada melhor do que você experimentar a sua peça. Os bonecos, né, eles são bem interessantes nesse processo de arte-educação, quando a gente quer comunicar algo, quando a gente quer tornar mais dinâmico, né, um conteúdo que a gente quer repassar, principalmente quando é para criança. Mas lembrando que é uma brincadeira que funciona para todas as idades. Existem várias formas de vocês montarem esses bonecos. Essa foi uma delas, trabalhando nessa questão da reciclagem. Eu acho essa proposta interessante para trabalhar com alunos, né, em sala de aula, porque trabalha a questão da reciclagem, como eu já disse, e porque também os materiais são mais acessíveis, né? Com o que a gente tem em casa, a gente consegue montar uma brincadeira.
Então é isso, gente. Essa foi a oficina de teatro de bonecos, né, de iniciação. Espero que vocês tenham gostado e um abraço!